no livro de 1 Reis. Você está feliz com Jesus? Amém? A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios. E hoje, dentro dessa série, eu quero falar com você, porque a Bíblia diz também que nós nos tornaríamos uma fonte a jorrar. Amém? Então eu quero falar, o subtítulo hoje é: abra um pouco a sua fonte. Deixe que a sua fonte possa alcançar pessoas. Uma fonte é feita para tirar a sede, para trazer vida. Então, se ela ficar restrita, ela não vai cumprir a finalidade dela, que é dar vida. Então, fala para quem está do seu lado aí: abra um pouco a sua fonte. Deixa a fonte fluir e que vida possa fluir do nosso interior. Amém? Olha só, semana passada nós falamos sobre o rio que está em nós. O Espírito Santo é essa fonte, amém? Está em nós. E eu quero realmente levar você a entender durante os nossos cultos. Nós estamos nos preparando para o dia de Pentecostes, amém? Para comemorar essa data de forma poderosa. Não que o Pentecostes vai acontecer, ele já aconteceu. Pelo menos na vida de 3 aqui já aconteceu, amém? Você já recebeu o Espírito Santo, amém? Então já aconteceu. Mas eu quero que nós possamos nos preparar. E como que a gente se prepara? Eu acho que o culto é um momento, o ápice da nossa fé. Culto de domingo. Porque durante toda a semana nós servimos. Semana que vem, no sábado, nós vamos ter o culto de voluntários. Nós temos, segundo a nossa conta, 140 voluntários na nossa igreja. E existem pessoas que são fixas, que varia de pessoas que vêm e vão, pelo menos 350 pessoas. Então, nós podemos dobrar esse número, amém? Quantos creem? Fala para quem está do teu lado: depende de você. Se for ficar sentado a vida inteira sem fazer nada, não vai adiantar, né? Nós vamos ficar aqui com 140. Mas nós podemos chegar pelo menos a 300, amém? Então, a ideia é que você venha ao domingo, depois de servir durante toda a semana. Pastor, mas como que a gente serve? Você serve nas células, você serve no discipulado, você serve lá na sua empresa, no seu emprego, na sua escola, faculdade, na sua família. Você está servindo pessoas. Pelo menos você devia fazer isso. Essa é a essência do cristão. Então, a maioria dos cristãos precisavam de cultos para se... Como é que diz quando descarrega a bateria? Mas a ideia que eu queria usar era assim: eu vou no culto para que eu possa me recarregar a minha bateria. Irmão, isso era uma grande bobagem. Me desculpe se você pensava assim, mas eu quero dizer para você que o culto não é para recarregar a sua bateria. Você vem no culto porque você está com a bateria cheia. Entendeu? É diferente. A semana toda eu me preparo e agora eu estou aqui, vivendo o ápice do meu culto, o ápice da minha fé, erguendo as mãos, adorando, glorificando a Ele, dizendo que Ele é o Deus de milagre. Por quê? Porque durante toda essa semana você teve milagres e você tem milagres para agradecer. É assim a vida do cristão. Então eu quero preparar você, para que você experimente, de uma vez por todas, tudo aquilo que Jesus prometeu sobre as nossas vidas. Então, você é uma fonte. Há um rio que flui do seu interior. E eu quero pedir para que você deixe fluir, abra um pouco a sua fonte. Deixe as pessoas poderem beber daquilo que você tem bebido. Deixa eles tomarem um pouco daquilo que você tem tomado e que tem trazido tanto ânimo, tanta ousadia, tanta fé no seu coração. Você não está aqui para recarregar a bateria. Você está aqui porque você está cheio da presença dEle.
E nós podíamos ficar aqui, sabe, adorando a Ele, glorificando a Ele, exaltando, contando os nossos milagres. Já pensou, você poder virar aí para a pessoa que está do teu lado, de repente alguém que você não conhece e falar assim, deixa eu te contar o que aconteceu essa semana. Sabe, alguém tem alguma coisa extraordinária para contar. É aquele negócio que aconteceu que você falou, meu Deus, quase que eu não acreditei, mas aconteceu. Então você tem a experiência de poder contar para essa pessoa, e você sem saber o que ela está precisando ou passando, você conta o seu pequeno testemunho. Pequeno. E aquela pessoa então tem a chance de se tornar alguém com uma esperança que nasce, que cresce. Por quê? Porque viu o que aconteceu na sua vida. Ela ouviu do que aconteceu e do que tem acontecido na sua história. E então ela renasce, ela diz, se aconteceu, ainda Deus faz. Ele não parou, Ele continua trabalhando. Então se aconteceu na vida dessa família, nesse casamento, nessa empresa, se Deus abriu as portas de um emprego para essa pessoa, pode acontecer comigo. E será que tem alguém aqui nessa noite precisando ouvir de um milagre? Eu estou precisando, Senhor, de um milagre, eu estou precisando. E eu creio que, Senhor, Tu és o Deus de milagres. O Senhor não mudou. Mas eu quero compartilhar com você. Eu até pensei que a Cris ia pregar, porque ela começou a usar os meus textos. Eu falei, se a Cris for pregar, daí eu descanso, né? Mas ela parou, glória a Deus por isso. Ela morre lá no banco. Eu sempre compartilho o que eu vou ministrar com as pessoas. Eu não tenho problema de segredo. Vou guardar um segredo para quando chegar lá eu fazer assim. A primeira faz tchan, a segunda faz tchan, e a terceira faz tchan, 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 tchan. E todo mundo fala, ó, eu não tenho problema com isso, porque eu sou bem resolvido em quem eu sou em Cristo, amém? Eu não preciso do aplauso de ninguém, porque eu sei que Ele me aprova. Então eu não guardo nada, eu sempre vou compartilhando. E eu acredito que Deus vai falar com você, porque tem falado comigo. Ainda agora há pouco, eu estava no banco com a minha esposa, e eu sempre faço isso com ela. Eu falo, leia o texto, leia o texto, Deus está falando comigo. Ela lê e não entende nada. Aí eu falo, você não entendeu nada? É difícil, né? Porque eu entreguei um negócio e ela não está nem sabendo. Aí eu explico, olha isso, olha isso. Eu falo, está vendo que Deus está falando comigo? Ela faz assim, aham. Eu sei que ela faz aham só para me animar, porque ela não entendeu nada. Mas eu entendi, amém? E isso que importa. E agora mesmo eu estava ali e Deus falou mais claramente sobre algo comigo e eu vou compartilhar com você. Se prepare, porque eu vou entregar tudo para você, vou ficar sem nada. Semana que vem Deus vai ter que fazer um milagre para que eu possa pregar de novo, porque eu vou deixar tudo para que você absorva e pratique. 1 Reis 17. Quem achou, diga amém. Um pouquinho mais de retorno para mim aqui, Lucas, por favor. Fique de pé, vamos ler esse texto. Tá frio, né? É bom que você se exercita um pouco aí. A palavra de Deus precisa da nossa reverência, nossa honra. Nós ficamos de pé para celebrar tantas coisas inúteis na nossa vida. E agora vamos honrar a palavra de Deus. Versículo 1. Ora, Elias de Tipes, em Gileade, disse a Acabe, juro pelo nome do Senhor, o Deus de Israel, a quem eu sirvo, que não cairá orvalho nem chuva nos anos seguintes, exceto mediante a minha palavra. Depois disso, a palavra do Senhor veio a Elias, dizendo, sai daqui, vá para o leste, e esconda-se perto do riacho de Querite, a leste do Jordão. Verso 4, você beberá do riacho, e eu dei ordem aos corvos, para que alimentem você. 5. E ele fez o que o Senhor tinha dito. Foi para o riacho de Querite, a leste do Jordão, e ficou lá. Os corvos lhe traziam pão e carne, de manhã e à tarde. E ele bebia água do riacho. É meio estranho a forma que Deus muitas vezes usa para nos sustentar, não é?
Talvez você já foi sustentado de uma forma meio estranha, né? Aconteceu, de repente, alguém que você nem imaginava, até mesmo um inimigo, foi usado por Deus para te trazer sustento. Bom, com Elias foi os corvos, aves. Verso 7. Algum tempo depois, o riacho secou-se por falta de chuva. Claro, não estava chovendo, o riacho secou. Então a palavra do Senhor veio a Elias: vá imediatamente para a cidade de Sarepta, de Sidom, e fique por lá. Ordenei a uma viúva daquele lugar que lhe forneça comida. Agora preste atenção. E ele foi. Quando chegou à porta da cidade, encontrou uma viúva que estava colhendo gravetos. E ele a chamou e perguntou: pode me dar um pouco? Repita comigo: um pouco. Pode me dar um pouco de água numa jarra para eu beber? Enquanto ela ia buscar a água, ele gritou: ei, por favor, traga também um pedaço de pão. Mas ela respondeu: você já ouviu isso? Juro pelo nome do Senhor, o teu Deus, que eu não tenho nenhum pedaço de pão, só um pouco de farinha. Repita comigo: um pouco. Só um pouco de farinha num jarro e um pouco de azeite na botija. Estou colhendo 2 gravetos para levar para casa e preparar uma refeição para mim, para o meu filho, para que comamos e depois morramos. Aqui tem, verso 13, tem uma palavra de Deus poderosa. Aqui começa algo poderoso. Elias, porém, lhe disse: não tenha medo. Uau! Quantos de nós temos medo, dúvidas? Elias disse: não tenha medo. Vá para casa e faça o que eu disse. Mas primeiro, faça um pequeno. Faça o quê? Pequeno bolo, como que você tem, e traga para mim. E depois, faça algo para você e para seu filho. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel. Eu estou pregando para alguém aqui já. Assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha da vasilha não se acabará, e o azeite da botija não se secará, até o dia em que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aleluia! Ela foi e fez conforme Elias dissera. Ela não retrucou, ela não perguntou, ela foi e fez. E aconteceu que a comida durou muito tempo para Elias e para a mulher e toda a sua família. Vamos terminar. Pois a farinha na vasilha não se acabou e o azeite na botija não secou, conforme a palavra do Senhor proferida pelo profeta Elias. Aleluia! Uau! Que demais! Vamos orar? Pai, nós te agradecemos. Não somos dignos, nem poderíamos estar de pé diante do Senhor, mas aqui estamos, porque o Senhor nos dá essa oportunidade. A tua palavra é linda, ela é maravilhosa. Ah, Pai, se houvesse dentro de nós um desejo mais ardente ainda de ler, de estudar a tua palavra e de com ela crescer e aprender, o quanto seríamos mais maduros e te conheceríamos e saberíamos quem tu és. E não duvidaríamos. Mas aqui estamos, Senhor, nessa noite, para ouvir do Senhor aquilo que o Senhor já tem ministrado no meu coração. Usa a minha vida e a tua palavra, a minha vida e a tua palavra, é a tua palavra. Nós queremos a tua palavra, nós queremos a tua voz. Ministra os nossos corações conforme a sua vontade, em o nome de Jesus. Se você crê, diz amém. Você pode aplaudir a Jesus? Aleluia!
Antes de você sentar, quando você estiver sentando, você toca em alguém, faz assim no ombro de alguém, pode fazer, faz assim, fala para ele, você está sentado no melhor lugar dessa igreja, ao meu lado, fala para ele, ao meu lado, pode se assentar agora em nome de Jesus. Que coisa boa, que coisa boa. Olha só, alguém me pergunta, pastor, como é que você vai preparando os sermões e tal? Eu falei, gente, é meio bagunçado. Eu às vezes mando algumas partes dos meus sermões para a Arielle. Cadê a Arielle? Está lá no Kids, né? Sei lá onde ela está. Está tirando foto. Connect. E eu mando para ela e eu falo assim, desconsidere as figurinhas. Porque eu coloco algumas figurinhas, né? Então, tipo, quando é Deus, eu ponho aquela carinha, como é que chama a carinha? Tem um nome, pessoal, emoji. Aquele de anjinho. E quando é alguma palavra assim que tem a ver com erro, falha, eu coloco aquele emoji do capetinha. E aí um dia eu mandei para ela, ela falou assim, nossa, esses emojis aqui. Eu falei, desconsidere, isso aí é só para mim saber que ali tem um negócio do diabo. Mas logo depois eu coloco um anjinho, para mim saber que tudo que aquele diabinho quer fazer, o nosso Deus é capaz de desfazer, amém? E aí, como que eu faço? Eu começo a ler a Bíblia, eu vou lendo a Bíblia, e eu começo a perceber pequenos detalhes. Irmãos, isso é uma chave. Se você quer saber, mais de Deus, conhecer Deus, conhecer a Bíblia, se atente a pequenos detalhes. Palavras que estão ali pequenininhas, que você passa com os olhos correndo, e elas têm uma definição para todo o contexto que nós estamos vivendo. Bom, o contexto desse texto é, Elias encontra o rei Acabe, e ele diz assim, olha, não vai chover, porque o rei Acabe, junto com a sua esposa, eles estavam fazendo com que o povo adorassem a outros deuses. Na verdade não existiam outros deuses, mas eles adoravam a ídolos, a imagens. Eles estavam corrompendo, prostituindo o povo com outras crenças. Então Deus levanta Elias. Elias não aparece em lugar nenhum na Bíblia antes desse momento, e ele já aparece de uma forma, extraordinária, explosiva. Eu gostaria de ter uma apresentação, segundo eu poderia ter diante de Deus, mais ou menos como Elias, porque Elias não tem nascimento, não tem história de juventude, não é que nem Jeremias, que fala desde o ventre eu te escolhi, e depois Jeremias fala, eu sou como criança. Não é essas historinhas. Elias aparece já definindo. Já pensou, você se converteu hoje, agora, você se converte, aceita Jesus Cristo, e Jesus fala para você, levanta aí no seu lugar e fala, não vai chover durante 2 ou 3 anos. Eu não sei se eu faria isso, mas Elias fez. Ele chega diante do rei, e ele fala, não vai chover. Ele aparece desse jeito. Eu creio que nesse tempo, Deus está fazendo isso comigo e com você. Aonde você trabalha, aonde você mora, dentro da sua família, você vai aparecer de uma maneira extraordinária. As pessoas vão olhar e ver uma transformação poderosa na sua vida. Obrigado pelos 3 aí que vão sofrer essa transformação. Deus vai mudar quem você é, amém? E onde você chegar, as pessoas vão dizer, meu Deus, o que aconteceu com ele, com ela? Ele teve uma transformação, uma mudança radical. Deus vai fazer isso nesse tempo, porque Deus, através de Jesus Cristo, nos ensinou a trabalhar com poder e autoridade. Jesus deixou claro isso para mim e para você. Aqui na igreja, nós estamos treinando líderes. Ninguém pode faltar na igreja mais porque está doente. Não pode. E como é que faz? Nós vamos lá, e se você não puder caminhar, nós vamos trazer eu ia falar SWAT, não é SWAT, é o SIAT, né? SWAT é para outra coisa. Nós vamos trazer o SIAT, e nós vamos orar por você, e você vai ser curado, amém? Então, por que nós estamos treinando? Nós queremos ver Deus agir de forma sobrenatural, amém? Ele continua sendo o mesmo Deus, Ele não mudou. Então a sua palavra e o poder dele está aí, na fonte, que é você, para ser usado. Então nós oramos.
ficou doente, já manda mensagem para a gente, nós já começamos a orar. Agora tem gente que gosta de faltar no culto, daí eles não avisam, para a gente não orar, né? Porque daí se a gente orar vai ter que vir no culto, daí eles não avisam. Mas, não aqui nessa igreja, em outra, mas nós estamos treinando, e você pode treinar na sua casa. Eu já contei a historinha do Pincher, minha mãe deve estar lá me assistindo, que o primeiro milagre que eu tentei foi num cachorrinho. É verdade, você pode treinar em casa, é o melhor ambiente, porque se der errado, que nem a Cris, não conta para ninguém fica sabendo, não é verdade, Cris? Ninguém fica sabendo, é aquilo, Jesus encontra Maria Madalena, Maria, várias mulheres, e fala assim, não conte para ninguém, o anjo não fala para elas lá no túmulo, né? Porque Jesus está indo adiante, é a mesma coisa de falar, conta para todo mundo, falou para não contar, dá uma coceira, a pessoa não consegue, então deixa livre, porque vai que ela fala assim, não sei se é para falar, eu acho que eu não vou falar, mas se você falar, não conta para ninguém, chega contando. Lá em casa nós estamos assim, a Radassa, quando você fala, não conta para ninguém, ela já chega na porta contando. O pai dela e a mãe dela está aí agora, né? E ela fala assim, minha mãe e meu pai falou que não era para falar nada. Criança é demais, né, irmão? E ela fala mesmo. E como eu e a Ana, nós não gostamos de saber da vida dos outros, nós não fazemos pergunta nenhuma, nós só falamos assim, o que mais? Conta. Fala, bateu em você? Não fazemos isso não, né, irmão? Fazemos. Elias está lá, ele manda, ele fala, não vai chover, e não chove. E aí ele vai, Deus fala para ele, vai lá pro Sal e Brasa, churrascaria. Labrasa. Não, Labrasa é aqui. O Sal e Brasa, você não conhece, cara. Tem que te apresentar. Tem até um piano que toca, tipo o Eliel, assim, ó. Você vai comendo e os pianos vai tocando. Não. Deus falou para ele, vai para a beira de um rio. Muitos aqui gostariam, né? Eu queria ir para a beira do rio. Não, vai para a beira do rio. E o que nós vamos comer lá? Peixe? Não. Eu vou mandar um corvo, um urubu, um bicho que come carniça, para ir lá levar pão e carne para você. E água? A água você bebe do rio. Quem já bebeu água de rio? Deixa eu ver. Sabia que dá barriga de verme, né? Sabia, né? Tem gente que já fez assim. Não é verme, é outra coisa. Elias está tomando água, mas não está chovendo. Lembra uns meses atrás aqui? Estava faltando água? Podia ser no inverno, aquele negócio de faltar água, né? Nós não ia sentir falta nenhuma, né? Para tomar banho, essas coisas. Mas é no verão que acaba a água. Elias está lá, e todo dia ele levanta, o passarinho está lá, carne e pão, e aguinha, ele vai lá e pega. Aí um dia ele vai, o rio está mais fininho. No outro dia, o rio vai diminuindo. Até que quando chega um dia, que ele se levanta e ele vai lá, e não tem água. O rio secou. Não é uma coisa maluca? Ele está obedecendo a Deus, ele vai para onde Deus mandou. Eu conheço muita gente que fala assim, pastor, Deus me deu uma palavra, eu estou indo. Como que ele está dizendo isso? No sentido de que se Deus falou, vai dar tudo certo. Ele não está pensando que no meio desse caminho pode acontecer circunstâncias para provar a atitude e o coração dele. Então muita gente vai, e quando tem problema fala, acho que não foi Deus que falou porque deu um problema. Vai dar problema. Deus falou para Elias, fala que não vai chover. Não vai chover, agora vai para o riacho. Foi para o riacho, e de repente acaba tudo. Tem um problema, tem uma crise no centro da vontade do Senhor, no centro da obediência. E agora Elias é vítima da consequência da sua obediência. Você já foi obediente a Deus e entrou em problema? Você já foi obediente a Deus e entrou em rolo? É porque você não é pastor. Porque se você fosse, você ia ver quanto rolo você vai se meter. Porque chega lá o marido e a esposa e fala, pastor, nós viemos aqui porque nós estamos com um problema. E eles falam bem um do outro. Eles começam a falar bem, a beleza, a formosura de cada um dos dois. E de repente quando você vai falar, eles falam assim, que é isso, nós não somos assim. E você fica como ruim.
Experimente ser pastor por uma semana. E você vai se meter em rolo, em obediência a Deus. Elias está obediente, e dentro dessa obediência, ele está com um problema. Todos os dias ele ia, e a água estava diminuindo. Deus permite que às vezes as coisas que nós temos diminuam. Deus permite que às vezes aquilo que nós temos em nossas mãos diminua e até mesmo acabe. É quando você é obrigado a ir para o próximo milagre. Tem gente que não consegue entender. Eu já tive que lidar com muita gente que perdeu um emprego da sua vida. Mas se era o emprego da sua vida em Deus, você não teria perdido. Então você precisa entender que às vezes na sua vida, quando as coisas começam a diminuir, não é o diabo. É Deus permitindo que diminua, que fique pequeno, que sobre só um pouco de fé em você, para que você, ao ver tudo desmoronando, fale: eu preciso sair desse lugar, eu preciso ir para um lugar de milagres. Então Deus permite que diminua somente para nos levar para o próximo milagre. Talvez você esteja vivendo isso, uma fase que não parece, que nada cresce, nada avança. Deus está permitindo que às vezes diminua, para que você possa ir para o próximo milagre. É mais ou menos como aquela porta que fecha, e você fala: e agora? E Deus fala: eu fechei, eu tive que fechar, você não saía de lá, eu tenho planos para você. Devo estar pregando para alguém. Eu tenho planos, eu tenho sonhos para você em outra área, em outro lugar, em outro ambiente. E eu fechei essa porta para que pudesse te levar para o próximo nível. Entendeu? Porque se Ele não faz isso, você fica lá achando que aquilo é o máximo. Escute, nunca eu e você chegaremos ao máximo daquilo que Deus tem para mim e para você. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem o que Deus tem preparado para aqueles que nele creiam. Tem mais. De onde veio isso que você estava vivendo até hoje? Ou até ontem? Ou até a semana passada? Deus está dizendo: eu fecho para te levar para o próximo milagre. Deus não fecha: olha, pastor, Deus pesou a mão sobre mim. Deus não faz isso, irmãos. Ele te ama. Ele deu seu filho por você. Por isso essa bobagem de praga, dizendo sobre Deus: olha, porque Deus vai pesar a mão, Deus vai fazer aquilo. Deus só é amor. É isso. Às vezes chega ao fim, só para que você consiga perceber: tem mais. Chega ao fim, para que você possa ir para o próximo milagre. Deixa eu te dizer uma coisa, ou então deixa eu te fazer uma pergunta. Você gostaria que Deus lhe guiasse hoje para o próximo milagre? Você gostaria que hoje Deus começasse a te guiar para o próximo milagre na sua história? Amém? Você gostaria disso? Amém? Até porque parece que vocês estão bem abençoadinhos, irmãos. Deus nos tira de onde muitas vezes nós estamos, porque Ele está nos levando. Ele tira de onde nós estamos, porque Ele está nos levando para o lugar que Ele quer que nós estejamos. O melhor lugar não é o melhor lugar onde você está. O melhor lugar é o melhor lugar onde Deus te leva. Uau! Alguém pode dizer amém por isso? Porque às vezes não vai ser confortável, às vezes não vai ser tão bonito, às vezes não vai ser um ambiente tão claro, mas se Deus te colocou naquele lugar, creia, Ele está te levando para o próximo milagre. Fala para quem está do teu lado: próximo milagre. Fala de novo: próximo milagre. Está chegando. Está chegando. Não sei se vai chegar esse ano, Lucas. Vai orando. Tem pretendentes aí. Vai chegar. Recebe. Ele está tirando você do lugar ruim
que você paralisou, e está falando, eu vou te levar para um lugar onde você vai viver de forma abundante. Às vezes Deus fecha uma porta só para te levar para outro lugar, sabe, para uma outra porta que já tem o teu nome, já está lá, mas você não foi, sabe? É aquele lugar que você fala, eu não sou capaz, quem sou eu? Estão me colocando num cargo de chefia, estão me colocando num cargo de supervisor, estão me colocando no cargo de gerente, quem vai recebendo, diga amém. Estão me colocando num lugar onde o salário é 3 vezes mais, mas eu não sou capaz, e Deus está falando, se você não for, eu fecho essa porta, você vai ficar sem nada, vai diminuir tudo, até que você reconheça, eu preciso ir para o próximo milagre. Será que tem alguém aqui precisando ir? A gente se contenta com muito pouco diante de Deus. Deus quer escrever uma história poderosa. Deus fecha, mas Ele também abre. Lembra daquela palavra? Eu lembrei dela hoje. Uma porta aberta no Mar Vermelho. Vocês lembram que a gente colocou uma porta aqui? Eu falo porta mesmo, irmão, porque eu sou de Jacarezinho. Nós colocamos uma porta. A minha esposa fala porta. Eu falo porta. Ela fala porta. Eu falo carne. Ela fala carne. Ela nasceu em Cacoal, Rondônia. Lá em Rondônia eles falam que nem carioca, entendeu? Uma porta aberta. Mas por que estava aberta? No Mar Vermelho? Porque o Mar Vermelho não era morte. O Mar Vermelho era saída. Você precisa entender as coisas que Deus faz. Às vezes aquilo que você olha e pensa, acabou, tem um mar, tem um exército atrás, não tem saída. Deus fala, o mar é a porta. Aquilo que parece impossível a vencer um exército pode até ser possível, mas atravessar o mar era impossível. Então Deus fala, o mar é aquilo que é impossível. Talvez tudo aquilo que se levante hoje contra a sua história, a área mais difícil, ou a parte mais difícil da sua história, está sendo nesse tempo. Deus está dizendo, é porque tem uma porta no momento mais difícil da sua vida, está lá, está com seu nome. E por que eu não entro? Porque você não vem. Você precisa ir. Diga ao povo que marche. Marche. Fala para quem está do teu lado aí, você tem que ir. Sabe, às vezes aquela fase nem é boa, nem ruim, mas ela está te guiando. Você não consegue discernir direito, será que é bom, será que é ruim, mas você só tem que ir, quando você tem a palavra, porque Deus sempre faz isso, Ele te leva para lugares de abundância. Deus sempre faz isso desde o início. Ele tira a gente de um lugar que a gente pensa ser bom, e verdadeiramente pode ser bom, mas Ele tira para nos levar para o melhor lugar. Melhor é melhor do que bom, desculpe a redundância. Melhor é muito melhor do que ficar só no bom. Do bom eu quero ir para o melhor. Deus sempre fez isso. Êxodo capítulo 15, versículo 22, anote, águas de Mara. Aí a pessoa, desculpe você, esses dias eu ouvi uma pessoa, o nome da pessoa, e o nome da pessoa era de era como se fosse um feiticeiro do Império Amalequita, mas o nome do cara estava na Bíblia, e o pai e a mãe, com muito discernimento espiritual, falou, se está na Bíblia, é de Deus, e colocou o nome na pessoa. É mais ou menos assim. As águas de Mara, aí a pessoa, Mara é um nome bonito, tem alguma Mara aqui? Vou poder fazer lá então. Tem Mara? Mara. Aí a mãe da Mara, viu Mara? A mãe da Mara falou assim, está na Bíblia, é de Deus, é bonito esse nome Mara, mas Mara quer dizer amarga. Em nome de Jesus você não é, amém? Você recebe? Glória a Deus. E aí, eles chegam nas águas de Mara, é amarga, e eles ali começam a reclamar, e o povo de Deus, então Deus lá no princípio faz assim, peraí, pega um pedaço de madeira aí Moisés, joga na água, e a água vai ficar doce, e a água ficou doce, e eles começaram a beber, e acharam aquele lugar maravilhoso, era um lugar praticamente deserto, a água era ruim, era uma água amarga, e eles estavam lá, Deus fala, vocês não vão ficar nessa água, porque essa água era amarga, eu transformei essa água em uma água que vocês podem beber, mas eu vou mandar vocês para outro lugar. Então Deus fala, começa a caminhar, caminho de um dia de caminhada, 11 quilômetros, eles andam 11 quilômetros, saem daquela água, mas se nós sair daqui, será que a gente vai morrer de sede?
por mais amarga que essa água seja, pelo menos é água. E Deus falou, não, vocês têm que sair. E eles saem. E quando eles saem, está lá no texto, Êxodo 15, 22. A Bíblia diz que eles andam e eles encontram um outro lugar, chamado Elim. Elim é um nome bom para você pôr no seu filho. Porque Elim quer dizer lugar de descanso, lugar de refrigério. É até bom para um rapaz chamar Elim, né? A menina fala assim, viu, Cruz? Se encontrar um Elim, filha, abraça. Elim. Ela, nossa, Elim, que nome diferente. Ele fala assim, é porque você pode repousar em meus braços. Em meus braços você encontrará refrigério. Elim quer dizer refrigério. E olha só que incrível. A Bíblia diz que lá em Elim, no outro lugar, a água era ruim, amarga e não tinha vida. Eles andaram 11 quilômetros e quando eles chegam, a Bíblia diz que havia mais de 60 palmeiras. Você já pensou um deserto com 60 palmeiras, água potável? É um oásis. Deus sempre fez assim. Deus sempre, desde o início, Deus está falando, eu estou dando sustento, mas eu tenho um lugar melhor. Se eles não saem daquele lugar, eles nunca chegariam ao próximo milagre. Ele nos tira do que é bom, que Ele começou. Foi Deus que começou uma boa obra em nós, amém? Ele nos tira daquilo que é bom, que Ele começou, para o melhor, para aquilo que ainda é melhor, e que Ele quer terminar em nós. Quem começou uma boa obra, quer terminar uma obra ainda melhor em mim e em você, amém? E Ele é fiel para completá-la. Ele pode fazer, sabe? Se a gente não vai, nunca vamos poder identificar os milagres do Senhor. Você precisa ir. Você precisa ir. Deus tem seus métodos, seus modos. Agora, a Bíblia diz que Elias sai daquele lugar, porque a água secou. E Deus falou, vai para uma cidade, Sarepta, de Sidom. E eu já dei ordem a uma viúva, para que sustente você. Então Elias agora sai. Elias sai caminhando em tranquilidade, porque ele ouviu uma palavra de Deus. Quando você ouve uma palavra de Deus, você não sai andando vacilante, você sai com convicção, amém? Então se você encontra alguém e fala assim, Deus falou comigo, mas eu estou em dúvida, não foi Deus. Hello? Não foi Deus. Eu estou em dúvida se foi Deus. Se você está em dúvida é porque não foi. Porque quando Deus nos fala, é inconfundível. Ele não vai falar, pelo menos comigo nunca foi assim. Uma vozinha, olha Fábio, faça isso. Não, é na minha mente. Ele fala. Talvez você possa ter ouvido a voz dele. Eu nunca ouvi. Nunca ouvi. Audível, assim, não ouvi. Mas na minha mente, Ele fala comigo. Elias pensava que estava indo para um lugar onde Deus tinha preparado todas as coisas. E às vezes é assim na nossa história. Só porque Deus falou, a gente acha, eu estou indo para lá para ser abençoado. Olha só, Elias pensava que ele teria um milagre para ele, um milagre para que ele pudesse sobreviver. Mas na verdade, ele era o milagre daquela mulher. Deus está dizendo, vai para lá, porque eu preparei uma mulher, eu dei ordem, alguém que vai te sustentar. E Elias está falando, o milagre é ela para mim. Mas na verdade, o milagre era ele para ela. Tem muita gente que tem uma visão egoísta, de que eu quero um milagre, eu tenho aprendido da melhor forma possível, que quando eu oro para o milagre do próximo, Jesus sempre falou do amor ao próximo, de dar a vez ao próximo, Jesus sempre falou de ser o terceiro, lembra disso? Eu primeiro preciso querer, desejar, orar, para que as pessoas possam alcançar. Elias está pensando, eu tenho um milagre lá para mim, e ele não sabe que ele é o milagre. Talvez você está esperando um milagre, e Deus está dizendo, você é o milagre. É você. É com você que eu vou mudar a história, é com você que eu vou começar uma transformação. É com você. Elias era o milagre dela. Uau!
Ela estava lá esperando o milagre. Elias não sabia. Elias achava que ele era um milagre para ele, mas era um milagre para ela. Nessa noite, Deus está falando com você. Sabe, talvez você veio aqui esperando receber de Deus alguma coisa, e Deus está dizendo, a sua porta já está lá, está com o seu nome, você só precisa ir, porque eu preparei, escolhi você para ser um milagre na vida de alguém. É muito melhor. Às vezes, se você não mudar a sua mente egoísta, você nunca vai perceber o que Deus está fazendo através de você. Tem gente que pensa, se eu for do ministério tal, se eu interceder, então Deus vai me usar. Irmãos, Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer, da forma que Ele quiser. Ele é Deus. Então talvez você está perdendo uma grande oportunidade de ser usado por Ele para grandes milagres na vida de outros. E se a gente não perceber isso, a gente perde o tempo do milagre na nossa vida. Se o riacho lá de trás não seca, Elias nunca ia sair de lá. Ele tem comida, provisão. Ele tem água, vida. Ele tem tudo o que ele precisa naquele lugar. Então muitas vezes você está estacionado em um ambiente onde você pensa, está tranquilo. Na nossa comunidade, muitas pessoas vêm de outras igrejas. A maioria não, mas muitas pessoas vêm de outra igreja. E aí, eu quero que você entenda, você não está em outra igreja, você está em um ambiente onde Deus está te despertando para algo diferente. Não apenas sentar, levantar, erguer as mãos, bater palma, pedir um milagre, não. Você é a resposta que Deus tem para muitas vidas. E se você sair daqui com essa visão, hoje mesmo você pode ser milagre na vida de alguém. Hoje mesmo você pode abençoar pessoas. Se o riacho não seca, Elias não sai de lá. E se Elias não sai daquele riacho, ele nunca teria conhecido aquela mulher. Ei, tem um pouco da nossa história aqui. Tem um pouco da nossa história na Bíblia. É alguém que conheceu alguém que conheceu alguém que conheceu você, que conheceu o seu primo e conheceu o seu tio e falou da igreja. E de repente, aquela pessoa lá do início nunca veio, mas ela foi o canal de Deus para te alcançar. Foi um primo da prima do primo do primo do primo que foi lá e achou meio assim e te avisou, vai lá naquela igreja. É assim que Deus faz milagres, caminhos que a gente não entende, mas Ele vai nos levando. Elias, se ele não sai, ele não chega naquele lugar. Se ele não chega naquele lugar, ele não conhece aquela mulher. Se ele não conhece aquela mulher, eles teriam morrido, a mulher e a sua família, de fome. Tem muita gente esperando você sair do seu lugar. Tem muita gente esperando você chegar no seu novo lugar. Alguém diga amém. Você vai entender, até o final do culto, você vai entender o seu lugar. Eles teriam morrido de fome. Ei, escute isso. Deus te salvou. E aí, enquanto eu prego para mim mesmo, tá, Léo? Às vezes eu prego para mim mesmo, faço apelo, aí eu me dobro o joelho, eu mesmo oro por mim, para ver se resolve alguns problemas na minha vida. E eu falei assim, Deus me escolheu, ou então, Deus me salvou com um propósito. Não é assim? Todo crente que você conhece, que já foi de igreja, já recebeu palavra, ele fala assim, não, pastor, porque eu tenho um chamado, um propósito. Irmão, deixa eu te dizer uma coisa. Todo mundo tem propósito. Você não é estrelinha, tá? Fala para quem está do teu lado, não é estrelinha não, irmão. Não, porque eu tenho um propósito, um chamado. Todo mundo tem um propósito e um chamado lindo. Todo mundo tem. Aí eu pensei, Deus me salvou com um propósito. Não, aí na hora eu pensei, não, peraí. Deus me salvou, Deus te salvou de propósito. Uau! Viu, Léo? De propósito, não é com propósito. Deus nos salvou de propósito. Ele sabia, vou salvar fulano, vou salvar essa pessoa, vou levar alguém para pregar o evangelho, porque essa pessoa vai ser usada de forma poderosa. Eu fico olhando para algumas pessoas, eu falo assim, aquela pessoa é estratégica. Ela, sabe, ela pega uma cestinha dessa aqui, e tem, de repente, vou fazer algo meio que, sei lá, supondo,
e nessa cestinha tem um copo que está aberto, e tem um microfone, e a pessoa sai, e vira o copo, e o microfone enche de água, e você olha para aquela pessoa, e qualquer um se desesperaria, tremeria, e você olha para aquela pessoa, e eles estão dando risada, eles estão se divertindo com a desgraça, porque eles não tiveram que comprar um microfone de R$1.500. Mas esse tipo de gente se sai bem em qualquer circunstância. Você conhece gente que tem saída para tudo? É muito bom ter gente assim. Eu não sou assim, irmão. Eu me atrapalho todo. Se eu fosse mentiroso, na hora já descobriria. Eu me atrapalho tudo. Tudinho. Se algum dia eu cometisse um crime e fosse diante do advogado, não tem aquele negócio lá que os caras fazem. Como é que chama, meu irmão? Interrogatório. Conhece, né, irmão? Interrogatório. Isso. Já passou por lá, né? Então, aí diz assim, que eles fazem interrogatório com um e com o outro. Não daria certo comigo. No primeiro já ia me prender. Eu ia contar uma história nada a ver. Não tem jeito. Sabe, Deus me salvou de propósito. Quem mais seria louco para pregar aqui hoje? Quem mais seria louco para cantar com esses caras aqui? Sou eu mesmo. E Deus nos salvou de propósito. De propósito, Deus nos escolheu. Fala para quem está do teu lado, Deus te salvou de propósito. É de propósito, é para mexer com a estrutura do mundo. Ah, não, porque tem que ter gravata, porque tem que ver o terceiro céu. A gente não viu nada, a gente viu só coisa errada. E Deus nos salvou de propósito. Se você foi salvo de propósito, dê um glória a Deus aí onde você está agora. Fique de pé e glorifica a Ele. Vamos lá, vamos lá. Deus nos salvou de propósito. É de propósito que Ele me salvou. Ele me salvou de propósito. Aleluia! Eu sou grato. Ele me salvou de propósito. Ninguém teria coragem de fazer as coisas que a gente faz. Pode sentar, irmão. Ninguém teria coragem. Sabe? E eu e você aí pensando: obrigado Deus pela abundância. Obrigado Deus porque o Senhor me deu um emprego. Foi de propósito. Você é um agente de milagres. Não é para ficar agradecendo por coisas que você pode receber, porque as mãos dele não estão encolhidas que não possa te abençoar. Você não precisa trocar favor com Deus. Você é filho. 2, você é filha. 4, você é filho. Você é filha. Filho não fica trocando favor para o pai dar alguma coisa. O pai dá porque ama você. Do jeito que você é. Todo atrapalhado. Deus está dizendo: quando eu mudo você, eu mudo o mundo através de você. Eu mudo a sua casa através de você. Eu mudo. Eu estava pensando, preparando essa palavra, e pensava em alguns personagens aqui. Eu não vou falar o nome, mas era só desgraça. Eu falava: mudou mesmo? É verdade? O senhor mudou aquele caboclo? O senhor mudou aquela mulher? E mudou a família dele? É verdade? É a nossa história, está na Bíblia. E você aí pensando: nunca ninguém vai escrever um livro. Jesus, Deus escreveu um livro sobre a sua história. Está aqui, ó, no meu iPad, está aí na sua mão, na sua Bíblia. A Bíblia conta a nossa história. Ele nos ama. Você é um agente. Mas se você ficar preso na mentalidade, sabe aquela mentalidade: salve-se quem puder. Porque tem gente que está assim ainda. Pastor, porque eu não consegui nem ter certeza da minha salvação. Irmão, não tem esse negócio, sabe? Que eu não tenho certeza. Como é que tem certeza da salvação? Não pergunta não. Ia dar um problemão aqui. Se eu perguntar, eu vou perguntar. Eu pergunto, tá bom? Você não pergunta não. Quem tem certeza da salvação aí, diga amém. Teve um monte de gente que ficou quietinho pensando que é pegadinha, né? Mas se alguém perguntar assim: como é que você tem certeza? A gente se embanana tudo. Nós somos cristãos, falamos que servimos a Deus, amamos Ele, falamos mal dos muçulmanos, dos seicalanano, falamos mal de tudo quanto é religião por aí. E aí alguém pergunta pra gente: como é que você tem certeza? Você fala: aleluia, não fala, não responde, tem que responder,
tem que dar resposta para esse negócio. Deus nos salvou de propósito, sabe? E nós temos que parar com essa mentalidade. Cada um que se vire. Não, tem gente precisando de você. Se você não pensa assim, você não conseguiu entender o propósito do porquê você foi salvo. Você foi salvo para salvar muita gente. Será que tem gente nessa noite aqui que foi salvo dessa maneira? Jesus salvou uns improváveis e foram lá e falaram de Jesus para você. Deus está fazendo. Sabe, seu milagre está chegando. Não é incrível como pequenas conexões nos levam para perto de Jesus? Sabe, eu conheci algumas pessoas aqui e elas talvez passassem por mim em qualquer outro ambiente e nunca tivesse qualquer tipo de contato, mas talvez por intermédio de outra pessoa chegaram a me conhecer, e quando me conheceram eu falei do amor de Cristo. Eu falei: Jesus te ama, Jesus ama você, do jeito que você é. Então essas pessoas aceitaram isso, e essas conexões começaram a salvar pessoas. Hoje eu olho e vejo gratidão no coração, dizendo assim: puxa pastor, nós conhecemos Jesus através da sua vida, através do irmão, através de um líder, e nós somos gratos, porque essa conexão está salvando mais e mais pessoas. Deus está fazendo assim, Ele sempre fez e Ele continua fazendo, conexões espirituais, relacionamentos extraordinários, que Ele está levando a ter contato com você. Então essas coisas pequenas que você muitas vezes não dá valor, um amigo que pede uma oração, quando você pede para alguém tocar no lado, sabe, você não sabe quem está do teu lado, às vezes do teu lado tem alguém precisando apenas de um toque, porque nunca recebeu um toque, nunca recebeu uma palavra de ânimo, de coragem do pai, da mãe, do irmão, do marido, da esposa, e ele só está precisando que alguém diga: vá, você consegue, e ele se levanta e fala: é isso, era isso que eu precisava ouvir a minha vida toda. Meu pai não falou, minha mãe não falou, mas foi lá na igreja, foi lá no trabalho, que aquele rapaz, sabe, de uma conexão pequena, gerou uma explosão de vida. Não é incrível como Deus usa essas coisas pequenas para fazer algo tão grande? Um profeta, uma viúva e um grande milagre. Um profeta, uma viúva e um grande milagre. O profeta, uma viúva e um grande milagre. Conexões. Deus está colocando você em conexões. Sabe, o Deus que não menospreza os pequenos começos, as pequenas conexões. Talvez você está aqui hoje convidado, é uma conexão. Se você aproveitar, não aqui, mas em qualquer ambiente onde Jesus esteja estabelecido, você pode ter uma mudança na sua vida. É uma loucura como algo tão pequeno pode levar a coisas tão grandes. Não é incrível, sabe, pensar como Deus usa algo, muitas vezes em nossas vidas, que poderia ter sido algo ruim. A primeiro momento parecia assim, algo muito ruim, é uma história triste. É um profeta que não tem água, é uma viúva que não tem nada, e que está pensando em morrer. Parece ser uma história triste, mas que no final, Deus muda o mal em bem. Tem uma canção que nós falamos: todo mal que tentaram contra mim, em bem transformou. É incrível, porque você talvez esteja vivendo um momento como esse. Tudo que você viveu, você falou: meu Deus, isso está acontecendo, tragédia, está diminuindo, cada vez menor. Sabe, é incrível como Deus pega esses momentos e te leva, e na sua mente está tudo errado. Mas daí você olha para trás e fala: eu venci. Era para dar errado, mas eu cheguei até aqui. A Bíblia diz: fulano que queria sair, o outro que queria não sei o quê. É verdade, a gente não consegue enxergar algumas coisas, fica se esquivando, ao invés de assumir e falar: Deus, nos ajude. Abra um pouco a sua fonte. Deixa Jesus usar a sua história, o seu testemunho, para tocar a vida de alguém.
Elias chega naquela cidade e encontra a mulher prestes a desistir. Aquela mulher está pensando em desistir. Elias chega pensando, ela é o meu milagre, e na verdade Elias era um milagre para ela, e ela está pensando em desistir. A atitude dela para com o profeta parece um pouco egoísta. A gente olha para o texto, e Elias fala assim, me dá um pedaço de pão, me dá um pouco de água. Ela fala assim, eu não tenho nada, eu só tenho um pouquinho de farinha, um pouquinho de azeite, eu vou fazer alguma coisa para mim e para o meu filho, nós vamos comer e vamos morrer. Há um primeiro momento, quando a gente não consegue ter uma visão clara da situação das pessoas, porque assim, nós temos uma visão avaliativa, não como as pessoas são, você não vê, você vê as pessoas como você é. Então toda vez que você vê alguém e fala assim, nossa, aquela pessoa é meio estranha. Não, você está vendo você. Você é estranho. Você vê as pessoas como você é. Então quando nós olhamos para essa mulher, parece assim, que mulher egoísta, ao invés de dividir um pouquinho que tinha com o profeta, mas não é egoísmo. É medo. O medo faz muitas vezes nós nos tornarmos egoístas. É mais ou menos assim. Alguém bate lá no seu portão. Vem arroz. Tá maluco? Arroz está 30 conto o quilo. Eu tenho um pedaço de pão velho aqui. Porque se eu der para você, vai faltar para mim. Isso é o quê? Isso é o quê? Egoísmo. Mas na verdade é medo. O medo de que falte me faz ser egoísta. Entendeu? Entendeu? O medo de que o meu filho fique sem, me faz ser egoísta, de não dividir a roupinha de frio, o casaco, o cobertor, com alguém que precisa. Por quê? Porque pode faltar para mim. Você é egoísta? Não, você tem medo. Aquela mulher está com medo. Vou comer e vou morrer. Ela está defendendo a sua família, por medo. Medo do quê? De morrer. Tem uma lição para nós aqui. Pegue o pouco que você tem. O pouco. Pastor, eu tenho pouco de fé, eu tenho um pouco de ânimo, eu tenho um pouco de esperança, eu tenho um pouco de ousadia, tudo na minha vida está pouco. Pegue o pouco que você tem. E se você fizer algo com o pouco que você tem, com toda certeza, Deus vai prover o suficiente. Agora, se você pegar o pouco que você tem e guardar, é o que você tem. Quando acabar aquilo, acabou. Vai comer e vai morrer. Pegue o pouco que você tem e faça algo. É incrível, porque a mente cristã pensa assim. Nós ouvimos lá no capítulo 5 de Lucas, acho que é a pesca maravilhosa, que na nossa mente diz assim que o título é a multiplicação dos pães, depois da pesca maravilhosa, lembra? A multiplicação dos pães, mas é um subtítulo. Em nenhum momento a Bíblia diz que aquilo foi multiplicado. Diz que eles começaram a servir, e o que acontecia? Não acabava o pão, não acabava os peixes, não diz que multiplicou. Agora, quando nós lemos esse texto, e esse texto é claro, diz assim, a mulher foi lá e fez o que Elias pediu, e a Bíblia diz que a farinha não multiplicou. A Bíblia diz que o óleo não multiplicou. A Bíblia diz que a farinha e o óleo não acabaram. Entendeu? O pouco na mão do Senhor se transforma em algo que supre você durante todo o tempo necessário. Não é multiplicação. Não é multiplicação. É quando for preciso, tem. Quando for preciso, tem. Quando for preciso, tem. Sabe? É assim. Então quando o gás estiver acabando lá na sua casa, sabe como é que vê quando o gás está acabando? Quem sabe? Quando fica vermelho. Quando tiver vermelho, não fica orando, Senhor, multiplica o gás. Não multiplica. Não tem na Bíblia, não multiplica. Senhor, não deixa. Entendeu? Porque aí você está fazendo o que todo mundo na Bíblia experimentou. Esse negócio de multiplicar é algo novo.
Deus não fez isso nem com a gente. Ele fala assim, crescei e... Ele não fez com a gente, Ele não multiplicou a gente, é a gente que tem que multiplicar. A tarefa de Deus é não deixar acabar, multiplicação é tarefa nossa. Deus não multiplica, Ele não deixa acabar. Vai ser assim na sua vida. Não acabou. Versículo 13, põe na tela para nós. Versículo 13, Elias porém lhe disse, não tenha medo, vá para casa e faça o que disse, mas primeiro faça o quê? Um pequeno bolo com o que tem e traga para mim, e depois faça algo para você e para o seu filho. Eu amo as coisas pequenas. Anote aí na sua Bíblia, pequeno bolo. O Deus das coisas pequenas, o Deus dos pequenos detalhes, o Deus da pequena fé. Pequena é a sua fé. Você reparou que Deus ama usar as coisas pequenas para nos mostrar grandes oportunidades? Já reparou que coisas pequenas diante de Deus se transformam em coisas extraordinárias, coisas que parecem tão pequenas, sabe? Deus decide libertar o seu povo da opressão medianita. Quem Ele escolhe? Gideão. Juízes capítulo 6. Gideão é o quê? Ele fala, eu sou o menor. A minha família é a menor, o meu clã é o menor. Deus é Deus das coisas pequenas. Deus decide criar uma nação, e Ele pega um homem, e de um homem pequeno, Ele faz uma nação. Deus chama Gideão para liberar a nação. A opressão medianita está muito forte. Deus fala, vou libertar meu povo. Vai usar Gideão, que é pequeno, o menor. Então Deus prepara um exército de 22 mil homens. Deus fala assim, é muita gente. Diminui isso aí. 10 mil. Depois, Deus fala para ele, 10 mil é muito ainda. Você ainda vai pensar que tem a ver com você com 10 mil. Você ainda vai pensar, Gideão, que você libertou porque o exército é bom. Deus fala, diminui. Quantos ficam? 300. Fala para quem está do teu lado aí, 300. Fala de novo, 300. Grite assim, Deus me levou até o mínimo. Fala para quem está do teu lado, até o mínimo. A gente sempre vem para Deus esperando o máximo. Eu vim buscar o máximo de bênção. Deus vai te levar para o mínimo hoje. Eu sei que não é confortável. Eu sei. Mas olha só. Gideão, 22 é muito. 10 mil é muito. Quantos então? 300. Vou te levar ao mínimo. Será que eu estou pregando para alguém aqui hoje? Eu vou te levar no mínimo. Deus te levou até o mínimo. Só para te provar que Ele também é o Deus do mínimo. Abaixo. E depois de te levar ao mínimo, Deus diz assim, vai lá, pega aquilo que é pouco, pega o seu pouco. O que é o seu pouco? Pouco de fé, pouco de coragem, pouco de ousadia. Pega o seu pouco, pega lá o seu mínimo, sabe? Pega o seu pouco agora. Já foi grande um dia, já teve muito um dia, mas agora é pequeno. Pega a sua pouca sabedoria. Eu já tive sabedoria, agora eu não estou sabendo mais nada. Pega a sua família, a pouca coisa que restou dela, já foi grande. Pega o seu casamento, o que se agarra naquilo que ainda existe, já foi muito, agora é pouco. Mas pega, é quase nada, mas pega o seu pequeno louvor. Tem gente que entra na igreja e não tem força para louvar, para adorar, é tanto peso, é tanta carga, e ela entra, e ela vê as pessoas, sabe, ela vê as pessoas adorando, pulando, glorificando, e ela, sabe, aquilo fala, meu Deus, quando que eu vou viver isso? Quando será que as coisas da minha vida vão mudar? Talvez você não conseguiu essa semana dar muitos louvores a Deus, talvez essa semana foi difícil, mas pegue o seu pequeno louvor, se apresente diante dele com o seu pequeno louvor. Diga, meu coração está doído, está difícil demais, mas eu posso te adorar, ainda que as palavras não saem, ainda que eu não consiga erguer as minhas mãos, porque estão pesadas, eu tenho um pequeno louvor. Pegue aquilo que está pouco,
Pegue o pequeno, se apresente com o seu pouco, e Ele vai transformar em um grande louvor. Um grande louvor. Pegue a sua vida como uma tela, sabe, uma tela de pintor, uma tela em branco. Talvez você esteja aqui hoje, assim, tem nada para apresentar. Todas as desilusões que podiam atacar alguém, atacaram você. Todas as frustrações, foi diminuindo tudo que você tinha. E o que sobrou foi uma tela em branco. Deus ama telas em branco. Porque Ele é um grande artista, não é? Ele é um grande pintor. Não tinha uma canção que falava? É essa aí. O maior pintor do mundo está pintando a minha história. Sabe? Mas está em branco, eu queria entregar algo melhor para Deus. Entrega, deixa Ele pintar. Deixa Ele escrever a melhor história para você, amém? Abra um pouco a sua fonte, deixe fluir um pouco do seu louvor, sabe? Mesmo que tenha talvez um pequeno motivo nessa noite. Pastor, eu não tenho muitos motivos nessa noite. Ei, eu posso te dar um motivo para você louvá-lo e adorá-lo, mesmo que as coisas estejam assim, ó, no nível mínimo. Quantos precisam de um motivo para adorar hoje aqui? Erga sua mão, erga sua mão. Precisa? Eu vou te dar um motivo. Eu vou te dar um motivo. Você chegou até aqui. Esse é o seu motivo. Mas a semana inteira foi muito difícil. Mas você venceu. Você chegou. Você chegou. Ufa! Cheguei ao domingo. Eu consegui ir na igreja. Eu consegui começar um novo ciclo. A melhor semana da sua história está começando. É agora. Talvez esse possa ser o seu único motivo. Mas já é um motivo. Eu cheguei até aqui. Deus está dizendo: eu vim visitar você no seu lugar de dor. Eu fui visitar você no seu local de aflição. No local mínimo. Para transformar a sua vida em um grande jardim. Talvez você ainda não acredita que Deus ama o pequeno. Talvez você ache que você precisa de algum status. Mas eu vou convencer você agora. Quando Deus decidiu salvar a mim e a você, Ele enviou quem? Quem Ele enviou? E Jesus veio como? O Super-Homem, o Hulk, o Capitão América. Foi assim que Ele veio? Como Ele veio? Como? Bebê. Deus ama os pequenos. Pequenos detalhes. Ele manda o Salvador pequeno, como um bebê. Fala para quem está do teu lado: Deus gosta do pequeno. Deus gosta. Um pequeno bolo mudou a história daquela mulher. Fique atento aos pequenos sinais. Versículo 14. Pois assim diz o Senhor, o Deus de Israel: a farinha na vasilha não acabará e o azeite na botija não se secará até o dia que o Senhor fizer chover sobre a terra. Aqui tem um verso e ele é muito chave. Uma das coisas mais necessárias na vida cristã é a percepção das oportunidades e das armadilhas que se levantam para barrar o que Deus está te dando agora. Pessoas que não têm discernimento e percepção do momento, perceba o seu momento. Perceba o que Deus está mostrando para você. Tenha paciência às vezes. Saiba esperar. Saber identificar o que está acontecendo na sua história. Sabe, está acontecendo tragédia, mas a tragédia não significa que vai ser sempre tragédia. Depende de como você vai olhar. Está acontecendo momentos difíceis em que eu estou vivendo do mínimo, mas isso não quer dizer que você sempre vai viver do mínimo. Depende de como você vai ver. Existe um milagre em curso no texto. O milagre é: a farinha não acaba, o óleo não acaba. Não acaba mesmo? Não acaba mesmo? Coloca o verso 14 para mim na tela. 1
1 Reis 17, 14. Está a fim de ler um pouquinho? Vamos ler junto? No 3. 1, 2, 3. Parou? Você crê nisso, amém? Vai acabar ou não? Vai. Eu provo. Continua lendo. Vai acabar? Vai. Você precisa aprender a olhar as oportunidades. Eu vou fazer o que eu quiser, porque eu tenho uma palavra, não vai acabar a farinha, não vai acabar o azeite, não vai acabar? Não vai acabar até o dia que eu fizer chover, sabe? E é isso que é necessário para mim, o texto diz claramente, vai acabar. Quando? Quando chover. Existe, sabe, com toda certeza, uma direção de Deus para a vida dessa mulher. Aproveite esse tempo de oportunidade que Deus está te dando, porque Ele vai passar. Nós precisamos entender. Jesus tem um momento de calmaria, mas tem um momento de extrema dificuldade em seu ministério. Aquilo que estava águas tranquilas, em alguns momentos se transformam em águas agitadas. Você precisa estar pronto, porque quando você tem o seu olhar fixo naquilo que Deus está fazendo, os problemas, as tempestades não tiram os seus olhos do Criador. Enquanto você fica aproveitando de forma desordenada, você não consegue perceber os momentos, porque a chave vai virar. Se você está vivendo um grande momento agora, saiba, a chave vai virar. Ô pastor, profetiza coisa boa. Eu estou profetizando, são fases na nossa vida. São momentos em que tudo vai indo bem, mas se você crê em Jesus Cristo, pode o mar se levantar, pode o vento soprar. Eu estou firmado em Cristo, não nas coisas. Tem crente que está firmado em coisas. Eu estou firmado no Senhor, em Cristo. O limite para aquela mulher aproveitar, o limite do milagre na vida daquela mulher, era enquanto não chovesse. Tem um segredo, porque Baal, o Deus que era adorado naquela época, era tido como o Deus da chuva, o Deus da fertilidade. Deus então dá ordem para Elias, fala, não vai chover. Baal não faz chover, sou eu que faço chover. Então ele fala, não vai chover. Deus está provando por toda a terra, não vai chover, você vai ter sustento. Todo mundo vai ficar desesperado, mas o cristão, aquele que está no Senhor, vai ficar tranquilo. Nós tivemos uma pandemia, milhares de pessoas tiraram as suas vidas, a mais do que aquelas que se perderam com a Covid, mas outras centenas de milhares de pessoas tiraram a sua própria vida. Por quê? Porque estavam estabilizadas as suas vidas em coisas, em pessoas, e cometeram suicídio. Por quê? Porque o sustento estava em coisas. Deus está dizendo para essa mulher, você vai ter sustento. Vai ter gente que vai passar dificuldade. Abra a sua fonte. Quando Deus te sustenta em crises, em momentos de crise, saiba, não é para você salve-se quem puder. Não, é para que você possa abrir a fonte e servir pessoas. Existe um limite para ela. O limite é a chuva, e a chuva viria. Então, o alerta do profeta é muito sério. Cuide com o que você tem hoje. Cuide com o que Deus tem aberto, as portas que Ele tem aberto para você. Cuide, guarde a sua fonte. Não permita que a sua fonte seja contaminada. Pessoas precisam de você para comer e beber. E se a fonte estiver contaminada, como é que ela pode alimentar? Porque ela está contaminada. É difícil encontrar pessoas que permitem que aquilo que Deus colocou nelas sejam contaminadas por escolhas. Existem pessoas que estão buscando respostas, mas a resposta é você mesmo, basta você se olhar no espelho. Por que a minha vida não muda? Por causa de você. Porque você não muda. Você quer a mudança na vida das pessoas.
E você vê pessoas mudando, você vê pessoas se transformando, e você fica ainda mais indignado, porque você fala, como eles podem mudar e eu não? É por causa de você, é a maneira que você enxerga. Você permite que a sua fonte seja contaminada. A Bíblia diz que do nosso interior fluirão rios, mas se a fonte estiver contaminada, não serve para matar a sede, não serve para sustentar os sedentos. Você é uma fonte inesgotável. Fique de pé, eu quero terminar com isso.